Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 6 de março e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar de mercado de trabalho. Afinal, a economia está dando sinais de recuperação e a gente vai saber como isso tem ou não refletido na abertura de vagas. Compõe a bancada do Bom Dia Baixada de hoje, Elias Júnior, presidente do Camps. Elias, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Nathalie. Muito bom dia, Wagner Tedesco, e a todos os nossos telespectadores, dando um bom dia especial a todos os nossos jovens aprendizes do Camps que estão nos assistindo. E também Wagner Tedesco, diretor do grupo NPO. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, Nathalie. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que nos assistem. E você que está em casa ou que está saindo de casa também pode participar do nosso programa a partir de agora pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente transmite simultaneamente o programa ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Elias, a gente pode dizer que o Campus muitas vezes é a porta de entrada no mercado de trabalho do jovem? Sem dúvida, Nathalie, o Campus, por ser uma entidade qualificadora do menor aprendiz, sem dúvida é o principal projeto da cidade de inserção de jovens no mercado de trabalho. Wagner, como é que o mercado de trabalho recebe a iniciativa do Campus e absorve esses jovens aprendizes que muitas vezes são formados por lá? Pois é, o mercado de trabalho ele recebe o jovem aprendiz, né, o jovem do campus, assim como estagiários de forma geral, de uma maneira muito positiva, porque é o jovem que já vê na teoria uma série de questões e na prática, junto às empresas, vai encontrando a sua seara, o seu ambiente de trabalho, o seu crescimento profissional. É muito positivo porque esse jovem ele é preparado, por exemplo, no campus, a gente acompanha de certa forma o trabalho magnífico do campus, né? E vê todo o cuidado com a responsabilidade profissional, com as questões de disciplina, com as questões de desenvolvimento desse jovem para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, então, precisa disso, precisa dessa característica do jovem e a pujança, né, desse profissional que vai se desenvolver no futuro. Elias, esse ano faz 51 anos, mas ano passado comemorou o cinquentenário, né? São 50 anos de atuação, mais de 100 mil jovens formados. E a minha pergunta é, o jovem que começa pelo Campus, ele consegue fazer carreira em empresas? Vocês têm essas histórias? A gente, nesse ano do cinquentenário, a gente vem colecionando aí histórias de jovens que passaram tiveram essa primeira oportunidade dentro do campus e hoje ocupam lugares de destaque na nossa sociedade, no mercado de trabalho na nossa cidade, na nossa região. Nós temos hoje, por exemplo, no Legislativo, homens que fizeram parte do campus, nós temos juízes de direito, advogados, empresários. Eu posso falar que desses 100 mil jovens que fizeram parte do campus, nós temos aí, colecionamos histórias de pessoas que hoje ocupam posições de muito destaque na nossa cidade. Isso aumenta a responsabilidade, né, Elias? Sem dúvida. Aumenta a responsabilidade e a certeza de que nós estamos aí no caminho certo, né? Qualificando cidadãos para a vida. Wagner, quando a gente fala em qualificando cidadãos para a vida, a gente vive hoje num cenário onde se fala muito de sustentabilidade e responsabilidade social. Sim. As empresas, de uma maneira geral, você como diretor de um grupo de RH, estão preocupadas em cumprir a sua função social, dando espaço para esses jovens que muitas vezes encontram no campus uma saída para aquela situação de vulnerabilidade social extrema? Sim, muitos até como arrimos de família, né? Cuidando da família, recebendo o seu salário e ajudando a sua família. Eu vejo que as empresas, de forma geral, vêm cumprindo esse papel, vêm buscando o jovem do campus, por exemplo, e vejo que isso é uma necessidade crescente, a necessidade de criar mais vagas, mais oportunidades de trabalho e utilizando o jovem aprendiz. Agora, esse papel das empresas, eu vejo que fecha exatamente, né, com a questão do que eu falei de teoria e prática. O campus ele faz um trabalho magnífico nesse ponto, como eu disse, mas as empresas elas levam o jovem ao mundo, ao cenário real
do emprego, do trabalho, né? Em várias áreas. Que é a qualificação perfeita, né? A Sim, teoria com a sim, prática. Sim, sim. E o que se busca aí, um cuidado que a gente sempre comenta, né? Na verdade, em termos de recursos humanos, eu sempre comento essa questão da importância de se trabalhar não só as questões técnicas, mas também e sobretudo as questões comportamentais, né? Hoje nós encontramos no mercado de trabalho muitos profissionais que são desligados por questões comportamentais, não por questões técnicas necessariamente. São muito bons, mas não têm inteligência emocional. Exatamente, né? Em termos de disciplina, em termos de negociação, em termos de liderança, em termos de relacionamento interpessoal de maneira geral. Então, a importância também de, neste universo laboral, se desenvolver também os aspectos comportamentais. E isso acontece no campus, né, Elias? Sem dúvida. E, na verdade, o campus, o diferencial do jovem que passa pelo campus é justamente porque ele passa por um treinamento inicial para que ele adquira conhecimentos e técnicas voltados para o primeiro emprego. Né? A gente não tem o campus, ele faz justamente isso. Ele qualifica aquele jovem de 14, 15 anos, com pouquíssima experiência, com pouquíssima vivência. Quase nenhuma numa fase da vida tão complicada, tão cheia de conflitos, né, E Elias? jovens com uma responsabilidade já, como bem disse o Wagner, uma responsabilidade de trazer para dentro de casa o alimento e contribuir com a família. Né? Então, acho que o diferencial é justamente esse, é o treinamento e a capacitação antes do ingresso para o mercado de trabalho. Então, dentro do campus, eles aprendem justamente aquilo que não deve ser feito também no ambiente de trabalho, né? Que são as questões comportamentais, que a gente vê o celular, a utilização indevida do celular, que hoje é tão debatida em todas as empresas, tão polêmica, porque de um lado você tem uma ferramenta de trabalho, de outro você tem tantos aplicativos aí que atrapalham no desempenho, né? Dispersam e atrapalham no desempenho profissional. Então, no campus, a gente procura disciplinar o jovem para essa questão voltada para o mercado de trabalho, para que eles não percam a oportunidade no mercado de trabalho por questões comportamentais, como muito bem colocou o nosso amigo Wagner Tedesco. Celular é um problema, né, Wagner? Olha, Natália. Já existe uma linha seguida uma linha geral pelas empresas de pode, não pode, o que não pode, se você deve ou se você não deve usar o celular, em que momentos? Eu sempre levo essa questão do celular para o lado da questão ética, né? Porque quando um profissional ele é contratado por uma empresa, ele tem um tempo determinado para desenvolver as suas atividades, há uma produção, há um resultado esperado dele. E como falou Elias, realmente o celular ele é um desperdiçador de tempo muito grande. Sem dúvida. É inevitável que uma pessoa, ao utilizar o seu celular, não entre em redes sociais, não fique em mídias de forma geral, né? E perca tempo ou perca, inclusive, o foco no seu trabalho. Muitas empresas têm utilizado de recursos até um pouco radicais em relação a isso, exigindo que o funcionário, ao chegar na empresa, guarde o celular num armário e só pegue nos intervalos ou na saída do trabalho, né? Então a gente vem acompanhando isso e vem inclusive verificando alguns momentos de corte, de dificuldades como passamos, estamos, espero que terminando, melhorando, né? Quem é dispensado no momento desse? Quem não produz, quem tem perda de tempo em relação à utilização de telefones celulares, por exemplo, né? Então isso é algo que o jovem, acho que o profissional de forma geral deve estar atento e deve pensar sobretudo na questão ética. Eu fui contratado, eu desenvolvo minha atividade naquele período administrativo, naquele horário, e ali eu devo buscar resultados, devo produzir para a empresa. Até para que ele possa continuar na empresa, né, Elias? E crescer e fazer carreira como esses tantos que vocês têm aí de bons exemplos. Sem dúvida, eu acho que é essa postura no ambiente de trabalho, né, de comprometimento, eu acho que é o que diferencia hoje um jovem que é efetivado e um jovem que não é efetivado dentro da empresa. A gente tem um dado bem interessante no campus que 60% dos jovens aprendizes são efetivados, ou seja, dedicam-se para
para o trabalho e conseguem a oportunidade de permanecer na empresa onde eles têm essa primeira oportunidade. E esse dado ele só não é maior por conta dos convênios com o governo municipal, com o Porto de Santos, com as empresas de economia mista, que não podem efetivar os jovens aprendizes. Senão, esse dado seguramente passaria para 90%. Está no plano do campus, até para aumentar o número de vagas, criação dos cursos de hotelaria e varejo. Hotelaria e varejo. Como é que está esse processo? Então, acho que é um grande desafio para esse ano de 2018, que é desenvolver essas duas capacitações. O campus, que já desenvolve esse trabalho de rotinas administrativas e recentemente aprovou logística, vem agora com esse novo desafio para 2018, de capacitar o jovem para uma oportunidade voltada para hotelaria e varejo. Os cursos já foram habilitados pelo Ministério do Trabalho, estão em fase de desenvolvimento internamente e ainda neste ano nós abriremos aí vagas, serão aproximadamente 200 a 300 vagas para jovens nessas duas classificações. E são duas áreas de extrema importância dentro aqui da economia da região, varejo e hotelaria. A gente está falando de turismo, sim, né? Sim. E o turismo crescente, né, até com os navios de cruzeiros, e até por conta da economia de forma geral, tem trazido muita gente para a Baixada, que não vai para lugares mais distantes e prefere vir para a Baixada. Precisamos de um comércio mais pujante, um comércio mais qualificado, mais preparado, e se espera que se abram várias vagas no comércio, né? Então, toda a rede, toda a logística de turismo, toda a rede de comércio, ela precisa ser incentivada aí com o desenvolvimento desses jovens para o mercado de trabalho. Quem está nos assistindo deve estar se perguntando, eu tenho 13, 14 anos e quero participar, quero me inscrever num curso do campus. Como é que é esse processo de seleção, esse processo de busca por essa vaga? Nathalie, agora no mês de abril, as inscrições abrirão por 30 dias, onde o jovem se apresenta com toda a documentação necessária, que são os documentos pessoais, acompanhado do responsável legal, a declaração de matrícula no ensino fundamental, comprovante de residência, lembrando que o campus atende prioritariamente jovens em situação de vulnerabilidade social aqui da nossa cidade, de Santos. Portanto, você jovem de 14, 15 anos, que quer ter uma oportunidade no mercado de trabalho, uma primeira oportunidade, e quer passar pelo curso de qualificação inicial, que nós chamamos de sócio-aprendizagem, fiquem atentos e procurem o campus no mês de abril. Tudo gratuito? 100% gratuito. Isso é maravilhoso. Eu sou muito fã da iniciativa do campus. Eu sou encantada pelas histórias de vida que o campus faz, que transforma, porque ele não só qualifica, ele transforma vidas, né, Elias? Ele transforma vidas. Eu acho que o campus ele foi fundado justamente com esse intuito, com esse desejo de dar oportunidade para quem mais precisa, né? Então, há 50 anos, o nosso projeto atende jovens em situação de vulnerabilidade social que transformaram não só a sua carreira profissional, mas contribuíram para o desenvolvimento social da nossa cidade. Tem um papel, jovens que têm um papel hoje fundamental na nossa cidade e contribuíram, como bem disse o Wagner Tedesco, são arrimos de família muitas vezes e contribuem com a renda dentro de casa. Wagner, antigamente o estagiário e o jovem aprendiz era aquele que ficava muito mais observando o que acontecia do que efetivamente tendo a oportunidade de viver na prática a profissão. O mercado de trabalho está de fato transformado nesse sentido? Sim. As empresas, de forma geral, o mercado de trabalho vem utilizando cada vez mais os jovens aprendizes, os estagiários, até por conta da necessidade do desenvolvimento de novos profissionais, né? Então, quando você fala um jovem aprendiz, um estagiário, ele vai para uma empresa, ele é moldado, né, diante da característica daquela empresa. E a gente percebe que, até por conta da economia, por conta do que passamos aí recentemente, as empresas voltaram a contratar mais jovens, mais estagiários. Como falou Elias, né, a questão da efetivação, mais de 60%, isso vale para os estagiários também, mais de 60% de efetivações. Estagiários que não é obrigatória a remuneração da Bolsa Auxílio,
90% dos estagiários recebem Bolsa Auxílio, o que também contribui, muitas bolsas auxílios, assim, com salários, né, com valores altos, significativos. valores significativos, né? Então, e dentro do cenário tecnológico, esse jovem, ele vem com uma visão tecnológica avançada. E essa empresa, então, ela consegue absorver e consegue desenvolver ainda mais essa experiência, essa qualificação do jovem. Quantas empresas hoje estão associadas ao campus, Elias? Hoje nós temos 180 empresas associadas, mais o governo municipal e algumas empresas de economia mista, bem como o Porto de Santos. O Porto de Santos abre muitas vagas? Muitas vagas, são 52 jovens que hoje trabalham dentro do Porto, dentro da Codesp, né, do Porto de Santos. Quando a gente fala em jovem aprendiz e estagiário, existe uma diferença, né, Elias? É importante porque a gente está aqui falando de duas classes jovens, mas que são projetos e processos diferentes. Sim. O estágio, ele está voltado para atividade profissional curricular, né? Então, muitas vezes ele está ligado a uma graduação. Já o aprendiz, ele está ligado a uma atividade profissional de nível básico, né? Então a legislação, ela foi muito... O legislador, ele foi muito feliz em diferenciar as duas modalidades, que o estágio está ligado diretamente a uma graduação, a uma experiência voltada para aquela graduação, para a profissão. E o aprendiz, a gente tem que lembrar que o nosso país é um país muito grande e a lei do aprendiz, ela veio para exterminar a exploração infantil, né? Então, é uma legislação toda voltada para a inserção de jovens no mercado de trabalho, de 14 a 24 anos, pensando aí em tirar o jovem dessa situação das ruas, né? E lembrando que a aprendizagem legal, o jovem precisa estar estudando. Então, todo um acompanhamento. É um contrato de trabalho em regime especial que precisa de todo um acompanhamento continuado com a questão escolar. Falando em jovens em situação de vulnerabilidade social, o campus é a única instituição que qualifica jovens da Fundação Casa para o mercado de trabalho. Como que é esse processo e hoje quantos jovens já passaram por essa qualificação? Importante pergunta, Nathalie, que a gente consegue esclarecer exatamente qual é o projeto que acontece dentro do campus. Esse projeto é um projeto piloto em parceria com o governo municipal, com acompanhamento do CRAS, do CREAS e também da vara, por sua vez, da vara da infância e da juventude, no sentido de dar oportunidade para aqueles jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, são jovens que estão ali no limite com a lei e o judiciário traz essa alternativa como cumprimento. E o campus, então, que tem esse papel fundamental de resgatar esse jovem, porque quando a gente fala em vulnerabilidade social, a gente fala em situação econômica, né, econômica e no limite com a lei. Então, é um projeto pontual em que eu considero que é um desafio para o campus. 90 jovens passaram nesses últimos 2 anos por esse projeto. A resposta muito positiva. Nós temos hoje mais de 30 jovens, ou seja, 1/3 dos jovens que passaram pelo programa aproveitaram as oportunidades no mercado de trabalho, claro, acompanhados por empresas que têm também esse compromisso social. Programas inseridos, esses programas inseridos e que deram toda a assistência juntamente com o campus para poder resgatar esse jovem e mostrar o caminho do trabalho para esse jovem. Sem dúvida nenhuma, um projeto de muito sucesso. Aí a gente vê a aplicação na prática da responsabilidade social, né, Wagner? Sem dúvida, sem dúvida. E você dá a oportunidade, né? Você está dando oportunidade, de fato, para aquele jovem enxergar um outro mundo, uma outra realidade. Ressocializa, né? Busca exatamente o desenvolvimento desse jovem e a inserção dele no mercado de trabalho é algo que vai contribuir com ele, com a família, com toda a comunidade que envolve nesse processo, né?
A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação da mulher no mercado de trabalho, a participação da mulher no campus. Afinal, a gente está aí na semana do Dia Internacional da Mulher. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias da região. 150 famílias que dormiam numa favela, no próximo dia 20 de abril, podem acordar em apartamentos novinhos em folha em um dos bairros mais valorizados de Santos. Mas para a história digna de filme ter um perfeito final feliz, ninguém pode ficar de fora, certo? Mas é isso mesmo que está acontecendo. 22 famílias que diziam morar na Vila Santa Casa estão fora do novo prédio construído pela Coab e CDHU. Do alojamento construído para quem ainda ficou na Vila Santa Casa, no bairro da Encruzilhada, resta a visão do paraíso. Cláudia diz que havia deixado o espaço porque a família toda não caberia. Ela é o retrato da frustração. Minha cunhada viajou, aí a gente ficou aqui. Quando ela chegou, não dava para ficar 2 famílias, a gente foi morar de aluguel. Fui na Coab, me informar direitinho, falaram que eu podia sair, que eu ia conseguir. Só que quando terminou no final das contas, eu estou com o cadastro e não fui contemplada. O trator parado é o símbolo do impasse entre moradores e a Coab. São mais de 20 famílias que se recusam a deixar o alojamento sem a garantia de nova moradia. Meu sonho é ir para uma coisa que seja minha, que seja nesse prédio, ou que seja no que possa construir aqui, porque eu acho que o ser humano tem direito a uma moradia digna. O novo conjunto habitacional tem 19 andares. São 133 apartamentos. Cada unidade de cerca de 60 metros quadrados pode ser paga em até 30 anos. Vai custar, em média, para cada família, pouco mais de R$50 mil. O endereço do novo condomínio é bem em frente aos barracos de madeira e ao alojamento, onde as famílias ainda aguardam uma solução. Fizeram um prédio de luxo, que estão reclamando também das parcelas, que tem uns valores bem altos. E no final eles não contemplam todo mundo, quer colocar uma família com 10 pessoas num apartamento, não tem condições. A nossa luta é pela moradia e as coisas que sejam feitas por iguais, que direitos iguais, né? O problema chegou à Câmara de Santos. A situação das famílias que ainda não têm moradia garantida foi debatida hoje à tarde a portas fechadas por vereadores, moradores e representantes da Coab e CDHU. Depois de mais de 3 horas de reunião, nada foi resolvido. A Coab diz que as 23 famílias fora do cadastro que reivindicam os apartamentos são parentes agregados de moradores já cadastrados. Todos os núcleos familiares da Vila Santa Casa, residentes hoje na Vila Santa Casa, estão sendo atendidos com unidade habitacional de interesse social no conjunto Vila Santa Casa, em frente à comunidade. O que pode estar vendo, a gente tem detectado, são algumas pessoas que são de origem da comunidade, de tempos atrás, que passaram pela comunidade, que se desmembraram do seu núcleo familiar, muitas vezes foram morar em outros locais da comunidade, né, em outros bairros, em outros locais, outras, não sei, e que agora tentam pleitear uma outra unidade. O representante dos moradores da Vila Santa Casa disse que se todos não tiverem direito a apartamentos dignos, os alojamentos não serão desocupados. Como o meu vizinho teve 5 cadastros e eu só tive 1, sendo que aqui tem 2 famílias. Então, se é pelos direitos iguais, se o vizinho teve, o agregado do vizinho teve, do outro lado, o agregado também quer ter o direito à moradia habitacional. E o mais importante, todas as decisões que a Coab tomou foi validada em Comu. A Comu é a Comissão de Urbanização e Legalização de Áreas. E existe a Comu da Vila Santa Casa. E na Comu da Vila Santa Casa tem 15 membros da comunidade, 15 moradores da comunidade que foram eleitos pela comunidade. E esses 15 participaram da decisão de 1 a 1. Foram lidos todos os cadastros, foram lidos todas as atualizações e tudo ficou claro para todos, e a deliberação foi feita em conjunto com a Comu. A gente espera que haja bom senso nesse caso, porque viver na situação que essas famílias viviam e que ainda vivem não é salutar a ninguém.
É preciso, como disse bem o representante do CDHU, se houve uma consulta e se há integrantes dessa comunidade envolvidos em todo o processo, que se respeite o que foi acordado. A Vila Santa Casa, antes chamada de Caldeirão do Diabo, começou a se formar no início da década de 70. O terreno, na época ocupado, pertencia à Santa Casa de Santos, que em 2002 vendeu para a Coab Santista. E agora a gente volta com o nosso tema central, com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada Elias Júnior, presidente do Camps, e Wagner Tedesco, diretor do Grupo NPO. Você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde a gente está simultaneamente ao vivo, pelo nosso Twitter e pelo nosso Instagram. Como eu prometi, eu abro este bloco falando sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. A gente está na Semana da Mulher, daqui 2 dias a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. E eu queria começar perguntando no Camps, como é a participação feminina das mulheres, tanto do ponto de vista de jovens aprendizes mulheres, como do ponto de vista de equipe toda que ajuda a fazer o Camps diariamente? Então vamos lá. A equipe do Camps, a equipe técnica do Camps, ela hoje ela é representada por 80% de mulheres. Nós temos aí aproximadamente 60 colaboradores. Desses 60 colaboradores, mais de 40, sem dúvida, são mulheres. Tanto no departamento pedagógico, departamento de assistência social, psicologia, departamento pessoal, financeiro. Né? Então, hoje a representatividade das mulheres é grande. Com relação aos jovens, nós temos 1/3 contemplados pelas mulheres, o que é um número, é um número que eu considero que precisa, sem dúvida, aumentar, mas é um número que nós qualificamos de acordo com a demanda. Hoje existe ainda há mais sim, demanda. Ainda há mais demanda pelos homens. Acho que a gente está num momento de debater essas questões e o Campus incentiva para que não haja essa diferenciação. Talvez por alguns serviços serem externos, as empresas acabam, no nosso mercado, chamando mais homens. Mas eu acho que o momento é um momento de debate importante e que nós temos, sim, cada vez mais empoderar as mulheres que desenvolvem um trabalho tão importante, que são comprometidas com o trabalho. Nós estamos nesse momento do empoderamento das mulheres e dentro do Campus o debate é sempre pelo incentivo igualitário, tanto de gênero, enfim, nós estamos nesse momento aí de igualdade social. Até porque antes muitas profissões e muitas vagas originalmente ocupadas por homens, hoje tem muitas mulheres capacitadas e qualificadas para estarem nessas vagas, né, Wagner? Sim, inclusive para atividades operacionais, né? Quando a gente encontra hoje várias motoristas, operadoras de empilhadeira, profissionais que atuam na indústria, profissionais que atuam em toda a logística portuária e o trabalho feminino se desenvolvendo cada vez mais, né? Agora, a mulher ainda representa dentro do mercado, dentro do cenário profissional, 40%. Embora sejamos 51% da população. Sem dúvida, né? Sem dúvida. 40% e a maioria continua sendo homens, né? E um outro dado assim, muito interessante é que as mulheres, elas representam em torno de 20% a 25% em cargos de chefia. Né? Muito baixo ainda, muito baixo, né, Wagner? Então a mulher, esse empoderamento todo da mulher, o que se espera desse desenvolvimento todo, né? Que a mulher ainda ocupa em vários outros cargos, né, de chefia. Mas há uma questão histórica nesse ponto que a gente deve considerar, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho, ela se dá ou se deu há alguns anos, né? Sim. Então, quando você fala toda a revolução, tem um histórico voltado a isso, toda a revolução industrial, as duas guerras, né, as guerras mundiais, fizeram com que os homens, se ativar na guerra, as mulheres ficavam cuidando dos negócios. Filhos, né? e dos filhos casa, né? E dos negócios dos maridos, né? Muitos não voltaram. Sim. E muitos voltaram mutilados. Aí essas mulheres tiveram que assumir os negócios dos maridos. Isso se deu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, estamos falando em 1918, 1945, né, o término das guerras. E essas mulheres, então, de lá para cá, vêm se desenvolvendo cada vez mais. E se pararmos para olhar, há pouco tempo, as mulheres nem votavam.
Exato. Né? Então, o que é um absurdo imaginar uma coisa dessa. Então, nós temos visto um desenvolvimento e eu, particularmente, acredito que em poucos anos, o que determina a Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei, né? Exatamente. Essa questão será igualitária. Você que, à frente do grupo de recursos humanos, Wagner, como é que você percebe essa inserção da mulher no mercado de trabalho, especialmente em cargo de chefias? Há uma pesquisa recente, eu disse ontem aqui no programa, que mostra que empresas que têm mulheres em cargos de chefia chegam a lucrar até 20% a mais. Pois é. Esse dado é importante, né? Acho que a mulher ela tem mais sensibilidade, a mulher ela aguça mais as questões, ela vai mais a fundo nas questões e sabe fazer todo o trato relacionado com os seus colaboradores, né? A mulher, ela no mercado de trabalho, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho feminino, imaginando, inclusive, que a mulher ela tem 3 turnos. Exatamente. 3 turnos. Eu falo por mim, tenho mesmo, viu? Tem 3 turnos. É importante ressaltar que hoje o mercado de trabalho, a mulher de forma geral, né, as famílias de forma geral, houve uma mudança significativa Sim. em relação a isso. Muitas mulheres, inclusive, tomam conta da casa, elas são as provedoras da casa, né? Então, isso muda completamente o perfil da mulher no mercado de trabalho. As empresas, por parte do Campos, como é que pode ser feito um trabalho para que haja essa conscientização de que, embora sejam mulheres, podem fazer podem cumprir as funções de aprendiz tão bem quanto os homens? Eu acho que é um trabalho de conscientização mesmo, voltado para esses departamentos de RH e departamento pessoal, no sentido de incentivar cada vez mais esse chamamento. No nosso caso, especificamente, nós temos uma situação que em alguns momentos acaba atrapalhando esse chamamento, que é a gravidez precoce. O Campus faz um trabalho de conscientização importante junto às jovens e aos familiares com relação à gravidez precoce, que é um fator determinante aí e que acaba atrapalhando essa jovem nesse início de carreira. Mas eu acho que o momento é justamente esse, de conscientizar as empresas para abrir oportunidade, e o Campus faz o seu papel de conscientizar as jovens com relação aos cuidados que elas devem ter justamente nessa idade. Nós temos um dado aí, aproximadamente, no ano passado nós tivemos 10 gestantes. Nessa faixa de idade? Nessa faixa, 15 a 16 anos. Então, veja que a gente tem todo um trabalho de assistência, de aconselhamento para esses jovens, mas eu acho que é um trabalho conjunto, né? Porque você acaba uma gravidez na adolescência, você pula etapas, né? Você acaba tendo que pular etapas. Pula etapas. Eu acho que esse é o nosso papel fundamental, de conscientizar a jovem com relação ao impacto que isso pode ter nesse início da carreira profissional. E, de outro lado, as empresas, eu acho que têm cada vez mais discutido a importância de terem mais mulheres nos seus quadros de trabalho. Na NPO tem bastante mulher, Wagner? É o que predomina. Como é trabalhar com várias mulheres? Olha, as mulheres, elas trazem ao ambiente uma sensibilidade, trazem ao ambiente um comprometimento também, né? E lá, como as mulheres são a maioria, nós respeitamos o ponto de vista delas. A gente vai por um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre o mercado de trabalho. Não sai daí, até já. Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco. Hoje participam do programa Elias Júnior, presidente do Campus, e Wagner Tedesco, diretor do grupo NPO. Ainda dá tempo de você participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, agora está na tela, e também pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente está simultaneamente ao vivo, além do Instagram e do Twitter. Quero abrir esse bloco falando sobre um problema que nós debatíamos aqui no intervalo, que é um problema muito sério, que acarreta pendências muitas vezes judiciais para empresas, mas que para quem sofre acarreta problemas muito sérios, às vezes para o resto da vida, que é a questão do assédio. Como as empresas estão
se preparando e mais se preocupando para que essa prática não aconteça dentro das instalações? Pois é, a repercussão emocional para o assediado é muito grande, né? E a gente tem acompanhado nas novelas, tem acompanhado na mídia de forma geral, os efeitos drásticos dessa questão, né? Eu vejo que as empresas, de forma geral, vêm evoluindo muito nessa visão e vêm prevenindo, inclusive, junto aos seus colaboradores, né, a questão do assédio sexual e assédio moral, né? O que é uma prática combatida assim, terrivelmente. Não se deve nem imaginar isso mais nos dias atuais. Então, eu vejo que as empresas elas vêm tomando medidas de cautela, de prevenção, vêm desenvolvendo palestras, vêm falando com seus gestores para que distribuam isso junto aos seus colaboradores e evitem isso ao máximo. E aí a gente volta àquilo que a gente falou no primeiro bloco, a questão do trabalho, das competências emocionais daqueles profissionais que vão compor a empresa, né? Sem dúvida, por isso que a gente realmente ressalta a questão do aspecto comportamental no processo seletivo e no desenvolvimento desse profissional na empresa, né? O aspecto comportamental é fundamental em todos os momentos. Do ponto de vista do Camps, Elias, como que essa questão é trabalhada para que aquele jovem aprendiz que, quando for inserido, for vítima, saiba se defender, saiba usar a sua voz para que não acabe segregado e sufocado, porque a gente sabe que quem é vítima de assédio muitas vezes cai numa depressão muito séria, acaba alguns casos, a gente já viu aqui cometendo até suicídio, que é uma medida extrema. Como que o Camps orienta esse jovem aprendiz? Então, a vantagem do Camps nesse aspecto é que o Camps tem uma equipe de profissionais voltada para o acompanhamento diário do jovem durante o seu contrato de trabalho. Então, nós temos, dentre a nossa equipe, psicólogos, assistentes sociais que acompanham diariamente o trabalho do jovem, tanto nas suas atividades práticas junto à empresa, quanto nas suas atividades teóricas dentro do campus. Passando aí, nesse acompanhamento, nós temos aí relatórios bem minuciosos, comportamentais, que é justamente para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento do jovem nesse contrato de aprendizagem. Então, nós, por termos uma equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais, nós conseguimos identificar eventual assédio de forma rápida e temos condições de abordar o tema com a empresa e solucionar isso de forma bem rápida, o que é extremamente importante nessa fase inicial de um jovem que passa por um assédio dentro da empresa, ele pode ter uma frustração com o trabalho para o resto da vida. Então, eu acho que o tema é de extrema importância e nós, enquanto entidade qualificadora para a aprendizagem, temos isso em pauta, estamos atentos a estas questões no sentido de acompanhar o jovem, de dar todo o suporte que esse jovem precisa e também a empresa, né? Os casos têm diminuído? Os relatos? Vocês já chegaram a ter que tratar disso com alguma empresa? Nós já tratamos com algumas empresas, mas a gente tem uma característica das empresas que são conveniadas do campus, que são empresas que têm as suas estruturas muito bem elaboradas, são empresas muito sérias. O campus mantém convênios com as principais e grandes empresas da cidade que têm estruturas voltadas para estruturas de RH e departamento pessoal que dão todo um suporte para os nossos jovens. Então é um trabalho complementar aí importante que acontece entre a nossa entidade e essas conveniadas que são grandes empresas aí da nossa cidade. Wagner, a economia tem dado sinais de recuperação, né? O nosso PIB cresceu pela primeira vez, isso impacta diretamente na nossa economia, mas o grande desafio ainda segue sendo a reinserção desses milhões de desempregados que foram impactados diretamente pela crise. Do ponto de vista de abertura de vagas, já há uma sensação de melhora em oferta? Sim, pelo menos há 9 meses que a economia vem recuperando, ainda que lentamente vem recuperando, a gente vem percebendo o mercado de trabalho voltando a contratar.
não em números assustadores, mas em números ainda que enxutos, mas há uma recuperação, há uma busca por profissionais no mercado de trabalho, e a gente volta a discutir uma velha questão, que ainda é a qualificação. Porque quando se aquece a economia e a gente percebe as empresas voltando a contratar, o processo seletivo ele se torna mais rigoroso e você então busca os profissionais mais qualificados, né? Mas que há uma melhora, sim. Este ano, por exemplo, ele já iniciou na primeira semana do ano com vários projetos, inclusive nas empresas do Porto, de recuperação, de manutenção, de grandes ações voltadas às indústrias também. Então a gente vem percebendo um reaquecimento e uma busca por profissionais no mercado de trabalho. Mas ressalto que o processo de qualificação, o problema da qualificação permanece. Recentemente foi divulgado que na nossa região existem vagas sobrando para profissionais de nível técnico. Está faltando mão de obra nesse mercado, nesse segmento, Wagner? Então, a mão de obra para cursos técnicos, né, também cabe aqui nós falarmos do curso técnico para estágios, né? Sim. Estágios em várias atividades técnicas. Nós temos encontrado no mercado algumas vagas de técnicos que não estão sendo fechadas, exatamente pela falta da qualificação. E quando a gente ressalta a questão do estágio, é dizer assim, é uma forma do estagiário, do aluno ainda, de quem está ingressando no mercado de trabalho, se desenvolver, aprender na prática, aprender a conciliar teoria e prática, pegar esse cenário todo do trabalho e ser admitido porque já tem algum tipo de experiência, né? Então, a gente realmente encontra no mercado de trabalho a dificuldade de encontrar técnicos qualificados. Isso é um grande problema. O campus faz isso muito bem, né? Pode fazer isso muito bem, né? Mas é com jovem aprendiz. Com jovem aprendiz, exatamente. O curso técnico, eles são profissionais ligados a ensino médio. Ensino médio, exatamente. Né? Então, essa falta a gente realmente percebe, né, a falta de qualificação desses técnicos. Enquanto isso, tem vaga sobrando. Sim. Né? Esse é o recado para você que está no ensino médio, que está fazendo curso técnico e que tem, de fato, inúmeras vagas no mercado de trabalho. Basta só você se qualificar, porque o mercado está cada vez mais exigente, sim, né, sim. Wagner? Buscar cursos extracurriculares, buscar desenvolvimento lateralmente na sua profissão, né? Então, a gente encontra técnicos que podem desenvolver vários cursos extracurriculares e fundamentalmente, o estágio ainda no processo de formação. Elias, são 2 anos à frente do campus, né? E certamente muitas conquistas, muitas vitórias e muitos desafios. Queria que você fizesse um rápido balanço do que foram do que estão sendo esses 2 anos. Bom, nesses 2 anos nós tivemos aí uma reestruturação interna da nossa entidade, que passou pelo Departamento Pessoal, RH, com uma redistribuição de tarefas e de profissionais para que a gente pudesse melhorar ainda mais o nosso projeto. Nesses 2 anos nós fizemos inúmeras reestruturações internas no próprio projeto. Então melhoramos a alimentação, melhoramos o uniforme, dando melhores condições para esse jovem que precisa dessa primeira oportunidade no campus. E falando um pouquinho em números, nesses 2 anos, por incrível que pareça, com a maior crise no mercado de trabalho, o campus aumentou em 40% as suas oportunidades. Então, nós passamos de 600 vagas para 1.000 vagas, 1.000 jovens que hoje estão trabalhando aí nessas grandes empresas. Então, o nosso desafio agora é crescer ainda mais, né, gerando ainda mais oportunidades para o jovem no nosso mercado de trabalho. Se nós aumentamos em 40% as oportunidades no pior cenário... Que o Brasil viveu. Que o Brasil viveu, a expectativa é que a gente aumente aí em 50% nos próximos 2 anos. Esse é um grande desafio que vem acompanhado de novos cursos, né, como nós mencionamos, hotelaria, varejo, ampliando aí o leque de oportunidades para o jovem ser inserido no mercado de trabalho. E eu acho que esse aquecimento ele vai acontecer
ele vai acontecer porque os números globais já estão mostrando isso. E o nosso desafio, e eu acho que o campus ele hoje está preparado para encarar essa movimentação que vai ter no mercado de trabalho na nossa cidade e na nossa região, né? E a nova sede? A nova sede, o projeto já foi apresentado no Departamento Técnico de Engenharia da Prefeitura. Então a gente está na fase de projetos, eu acredito não, ainda neste primeiro semestre de 2018 iniciaremos as obras. Vem uma nova sede, novos desafios, e aí eu estou falando de um campus para atender 3, 4 mil jovens nos próximos anos. O mercado de trabalho agradece, né, Wagner? Que bom, muito bom. Olha, gente, eu queria ainda bater papo com vocês por mais pelo menos uma hora, porque falar de mercado de trabalho é sempre muito importante. Falar de um projeto como um campus é incentivador para qualquer pessoa. Parabéns, Elias, pelo teu trabalho frente ao campus, pelo teu brilho nos olhos quando você fala do projeto. Eu costumo dizer que quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha um dia sequer. E é essa sensação que a gente tem quando a gente conversa com você. Você gosta do campus, você ama aquilo que você faz. Então eu te desejo um 2018 cheio de conquistas e que todos esses projetos aí que você falou com a gente se concretizem. Nathalie, eu sou um presidente voluntário, apaixonado por esse projeto e que tenho na minha diretoria homens comprometidos com o desafio social aqui em Santos. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho dessa instituição cinquentenária que faz um trabalho relevante, importante de inserção no jovem no mercado de trabalho. Agradecer a oportunidade de poder falar da nossa entidade nesse programa que debate assuntos tão importantes para a nossa região e que, sem dúvida nenhuma, acaba influenciando aí, jovens a buscar o caminho do trabalho e empresários a abrir novas oportunidades. Eu costumo dizer que, contratando um jovem do campus, você está contribuindo com o desenvolvimento social da cidade de Santos, consequentemente da nossa região. Quero agradecer a Wagner Tedesco e Nathalie pela participação no programa de hoje. Obrigado a você, telespectador. E contribui mesmo, né, Wagner? Contribui mesmo. E fico feliz em saber que 60% dos jovens são efetivados e o Grupo NPO se coloca à disposição para trabalhar os outros 40%, né? De maneira que a gente consiga atingir os 100% de efetivação desses jovens. Obrigado. Também queria agradecer. Muito obrigada, Wagner. Fiquei muito satisfeito de ter participado mais uma vez do seu programa. E Elias, parabéns pelo trabalho junto ao campus e que continue por muitos anos desenvolvendo esses jovens que tanto precisamos para esse país. É isso aí. Somos nós, a futura geração, que pode mudar tudo o que a gente não quer mais no nosso Brasil. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.